Bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a partida que joguei contra Ademilson do segundo Reg 5. Naquele momento que estávamos fazendo simultânea. Então eu comecei jogando a abertura que faz parte do meu repertório, que é E4. Ele respondeu com E6. É a defesa que ele costuma jogar, a defesa francesa. Uma defesa que abre mão um pouquinho do centro, pelo menos no primeiro momento, e depois ataca com força, né? Ela é bem retranqueira, essa defesa aí, porém é bem jogável e é uma defesa muito boa. Depois eu fui aí de D4, ele responde com D5. Nesse momento eu tenho a opção de avançar o peão, fazer a variação do avanço, mas eu preferi jogar cavalo D2 na chamada variante Tarrasch. Então o jogo seguiu com cavalo F6. Então, para ganhar um tempo sobre o cavalo, eu avancei o peão agora. Daí ele é forçado a voltar com o cavalo D7. Eu desenvolvo uma peça importante, faz parte do princípio, um dos princípios da abertura, que é desenvolver as peças e fazer o roque o mais rápido que conseguir, né? Aí agora vem o momento que ataca o centro. Esse peão aí C5 faz parte, né, de quem joga francesa, em algum momento fazer avançar ele, chamando aí para troca de peões. Mas eu simplesmente mantenho a atenção. Até agora vocês podem ver que foram jogadas de livro. Então ele estava jogando bem essa abertura, eu estava respondendo bem também. Outra jogada de livro aí, ele fez cavalo C6. Aí eu vou aqui de cavalo E2, preparando para fazer o roque curto. Também outra coisa que sempre acontece nessa abertura é esse momento que o cavalo e a dama atacam o mesmo ponto, procurando ganhar esse peão dos brancos aí no centro. Aí eu simplesmente fiz uma outra defesa, já tinha um cavalo defendendo, já tinha na estrutura o peão fazendo defesa. Agora fiz o roque, as peças aí desenvolvidas. Veja que falta desenvolver o bispo de casas negras. E vamos lá, seguindo o jogo. Ele fez roque, até agora fizemos jogadas de segundo computador, melhor lance, segundo computador, né? Nesse momento aqui eu cometi uma imprecisão quando joguei torre B1. Melhor seria jogar o bispo em B1. Mas eu estava preparando aí para em algum momento poder tirar o bispo que estava protegendo esse peão. De toda forma, está aí na análise que é uma imprecisão fazer isso nesse momento. Melhor era voltar o bispo. Aqui ele poderia ter trocado, era melhor, mas não fez. Aí eu respondi com A4.
impedindo aí que ele avançasse, expandisse mais o peão, mas também, segundo o computador, a melhor jogada seria a de torre. Seguiu, fez a troca agora. Troquei de volta, mas estou defendendo o peão com os dois cavalos, o cavalo de E e o cavalo de F, e ele atacando o peão com a dama e com o cavalo. Então tá 2-2. Ele precisaria ter uma terceira peça para poder fazer esse ataque. Jogou F6, avançou o peão, que foi, segundo o computador, foi uma boa jogada, mas a melhor jogada seria colocar esse cavalo aí em B4. Então eu troquei. Ele toma de cavalo. Joguei mais uma peça para defender o peão central. Esse peão é importante. Ele joga dama C7. Eu vou de cavalo G3. Porém, eu poderia ter jogado o peão H3. Impedindo que fechando essa casa para o cavalo dele, né? Fiz uma boa jogada. Bispo D7. Aí eu aproveitei uma casa fraca, instalei o bispo lá. Não tem nenhuma peça, nenhum peão para tirar daí, né? A não ser as peças. Ele foi de bispo agora. Bispo D6. Eu aproveitei aqui agora para colocar a torre C1. Esperando aí, quem sabe, um vacilo dele para que eu puder, para mim poder capturar a dama, né? É o que a gente chama de estar fazendo um raio-x. Se o cavalo sai da frente, perde a dama. Ele foi de cavalo, uma imprecisão, cavalo E4. Aí nesse momento eu percebi que o melhor era trocar, e assim fiz. A jogada foi boa. Ele retoma de peão. Coloquei o cavalo ali num posto avançado, mas um cavalo que pode ser expulso ou trocado rapidamente. Daí ele troca. Ele toma de bispo. Bispo E5. Toma o bispo dele com o peão. Ele faz o raio-x lá também. Aí eu fui de dama C2, que é uma imprecisão. Ele de dama E5. Aí eu joguei o bispo atacando a torre. Nesse momento ele joga o cavalo atacando a minha dama, porém foi um erro grosseiro aqui, segundo a análise, que simplesmente eu vou tomar. E foi o que aconteceu, eu tomei. E quando ele toma de volta com dama, aí eu jogo uma das duas torres, conseguindo aí um ataque duplo, porque nesse momento eu ataco a dama e ataco também o bispo, que já estava sendo atacado pelo meu bispo. Então ele faz a opção por jogar tentando conservar o máximo de material possível. Então ele achou melhor tomar o meu bispo e depois tomar minha torre. Foi o que aconteceu. Mas daí eu vou tomar a dama dele, dama D4. Agora ele toma a minha torre em F1. Eu tomo a torre dele em D8. Ele é obrigado a tomar com a torre de volta, porque senão eu tomo dando cheque. E nessa sobrou o bispo. E o jogo seguiu agora
com 5 peões para mim, e os peões dele tem bastante problema aí com estrutura, como podem observar. Até nós comentamos hoje isso. Ele foi de torre D4. Eu já fui lá dando cheque, e o cheque aí com a intenção de tomar um peão. E foi o que aconteceu. Não adianta dar cheque sem uma intenção, sem um objetivo. Ele foi de rei F6, foi uma boa jogada. Eu de dama B6 atacando a torre e atacando o peão também ao mesmo tempo. O peão de A5. Ele fez cheque, simplesmente defendo com E2, atacando a torre de volta. Ele ameaça o meu peão de G2, eu defendo esse peão fazendo G3, colocando ele na estrutura, protegendo ele, né? Ele avançou o peão, correto. Eu tomei o peão de dama em A5. Quando ele ameaça o meu peão de H2, eu simplesmente avanço. E nesse momento aqui ele desistiu, né? Não tinha como conseguir virar esse jogo, visto que eu tenho uma dama a mais, e também tem peões avançados aí na coluna A e B, o que futuramente acabaria se transformando em dama. Então é isso, só para vocês terem uma noção, mas foi uma excelente partida. Pela avaliação aqui do programa, nós tivemos um alto nível aí de bastante assertividade, né? Eu acertei 90,2% de precisão em relação ao computador, e ele 82,9%, que também é uma precisão muito boa. Então é isso, valeu galera!